Pessoal, essa é a nossa aula, né? Vamos entrar mais a fundo na orientação a objetos a partir de agora. Então, vamos criar aqui um projeto que vai ser chamado de objetos. Classes. Vírgula aqui vira ponto aqui, vai criando pasta dentro da outra. Então, vou botar um underline, porque eu não quero um monte de pasta. Classes, atributos, métodos, construtores. Então, basicamente, do projeto, porque é o tema que a gente vai abordar. Vou tirar aqui o IKG. Vou finalizar. Diferente, né, das outras aulas, eu vou dar uma atenção ao Visual Studio aqui, né, que tem uns alunos que sempre têm dúvida. Eu vou estar fazendo lá também esse projetinho. Vou passar para lá depois, só para demonstração, tá bom? Ok. Então, pessoal, vamos entender uma coisa. Uma classe descreve o universo dos objetos. Como assim? Imagine a planta de uma casa, que eu estou no Google Imagens e lá tem várias plantas. Você concorda que com uma planta eu posso construir quantas casas eu quiser? A mesma planta dá origem a várias casas, certo? Pois bem, a planta em si seria a nossa classe. Ela descreve como que deve ser a casa, né? Vai ter piscina, o que vai ter nessa casa, né? Agora, eu posso comprar, né, um condomínio, né, vários terrenos e construir essa casa várias vezes. Só que uma casa é diferente da outra. Uma é azul, a outra é vermelha, a outra é cinza. Um proprietário tem carro, o outro não pôde fazer área de piscina, o outro pôde. Ou seja, a partir da mesma planta, eu construo vários objetos. Então, a planta ela é a estrutura como vai ser a casa. A casa construída em si é o nosso objeto, que tem atributos e comportamentos de acordo com a forma que ele foi instanciado. Então, como que eu trago essa conceituação aqui para a programação? Então, a gente vai agora, a gente sempre fez nosso programa em uma única classe, né? E agora a gente vai construir aqui um novo arquivo, que é uma classe Java que vai trazer essa descrição, seguindo aquela mesma regra que eu já falei algumas vezes. Então, aqui, por exemplo, a gente vai fazer uma classe chamada produto. Descreve produtos de uma loja, certo? Então, a ideia de construir uma classe é justamente que ela agregue, né, características, né? Ou como a gente costuma falar na programação, você vai fazer a famosa abstração. Abstração é esse estudo que pega características, né, do mundo real e traz para a programação. Então, produto, a classe produto, né, é uma abstração dos produtos de uma loja do mundo real. Então, criei aqui a classe produto, né? Aquela limpeza. Então, o que são atributos, professor? Atributos são as características na nossa programação, que seriam variáveis, né, como a gente aprendeu. Essas variáveis descrevem o produto, né, e as características dos mesmos, desse conjunto de produtos. Então, os produtos em geral compartilham atributos ou características que são comuns a eles, por mais que eles sejam diferentes, assim como as nossas casas. Por exemplo, um produto ele tem um código de barras, não é isso? Ele pode ter também um nome, maçã, detergente, produtos, né? Ele vai ter também um preço, pessoal. A gente vai sempre evitar acentos aqui, né? E sempre vão estar diferenciando, né? Classe sempre maiúsculo e nome da classe, mesmo nome do arquivo, né? Tá bom por enquanto, vamos fazer só isso. Esse produto, galera, a gente pode usar essa classe para definir quantos produtos a gente quiser. Então, vou voltar lá no main e eu vou usar esse arquivo meu novo que eu acabei de criar aqui. Como ele está dentro do mesmo pacote, não tem a necessidade de eu estar importando, né? Eu já posso usar direto. Como? Chamando pelo nome. Então, assim como você cria uma variável inteira, float, você está criando uma variável, chamada de prod1, de abreviação de produto1, que em vez dela ser inteiro ou float, ela é do tipo produto. Olha só, você está dizendo assim, computador, eu estou fazendo uma referência, dessa variável a um produto. E agora eu vou instanciar
Então, esse new que a gente coloca ali com as classes, ele vai efetivamente na memória carregar um espacinho que caiba um produto, né? Ele meio que vai dizer, ó, eu vou estar usando aqui um atributo código de barras e o computador vai lá na memória reservar um espacinho para esse nosso produto. Para que eu construa esse produto na memória, a gente usa um método construtor, que por padrão, né, ele é o próprio nome da classe, né? Então aqui seriam os parâmetros para a gente inicializar o nosso produto. Se você não desenvolver um método construtor, a gente vai ver logo a seguir, ele sempre vai ter um padrão. Mas só de eu criar aqui o produto, a gente já pode acessar, né, os atributos e os seus métodos. Então atributos, você está vendo que são as características do objeto, né? Ou seja, no caso aqui salve variáveis, né? E os métodos são ações, né, que esse produto pode fazer que a gente ainda não definiu, tá? Então, o produto aqui, o prod aqui, se você botar o ponto é para a gente acessar, né, os atributos e métodos de um objeto. Então, você já fez isso várias vezes durante as nossas aulas, né? E agora você sabe melhor o que é. Então, aqui, por exemplo, eu vou dizer que o código desse produto é o código tals, né? Código de barra fictício, que é um número inteiro. Então, eu literalmente estou fazendo o registro de um produto. Olha que interessante. Então, aqui vai ser a nossa pera amarela. E o preço dessa pera vai ser, né, um float, então vai ser 22,78 kg, tá? Então, tá aí. E veja que agora eu posso imprimir as características do nosso produto, né? Então, para tanto, eu posso constituir métodos para isso, né? Para facilitar isso. Senão, eu vou ter que fazer aqui através do system. Eu vou poder imprimir, né, aqui o nosso produto da seguinte forma, né? Então, eu pego aqui vamos botar aqui código desse produto. Então, vamos concatenar. Então, mesma coisa, ó, você vai acessar, né, a variável diretamente. Veja que com um ponto eu já acesso. Então, vou repetir isso aqui. Se eu der um play, olha lá o nosso produto com os dados que a gente inseriu no mesmo. Então, a gente atribuiu valores a esses atributos. Então, aqui eu posso criar quantos produtos eu quiser, né? Eu vou deixar para você, né? Mas você pode criar o produto 2 também. Então, aqui, ó, a gente vai ver os dois produtos que a gente registrou, seus códigos e tudo. Mas você já deve ter percebido como que fica extenso, né? A gente criar esse monte de coisa aqui, se a gente tiver 100 produtos, né? Então, 100 objetos diferentes. Então, o objeto é uma instância de uma classe, olha só. Então, prod1, a variável, né? Que é um objeto da classe produto. Então, isso que é o objeto. O objeto ele é feito a partir de uma classe, muito bem. É como se eu copiasse todo o código aqui para dentro dessa variável. Eu posso acessar ele, entendeu? Então, os comportamentos e os seus atributos. Agora, para a gente conseguir aqui melhorar a nossa programação, a gente vai trabalhar a questão dos métodos. Métodos são funções, procedimentos, comportamentos. Por exemplo, a gente poderia ter um comportamento aqui que fizesse essa etapa aqui para nós, né? Que é de imprimir os dados do produto. Então, como que eu crio um método aqui no Java? Então, o método aqui ela é feito da seguinte forma. Vou criar aqui um método chamado imprimir dado. Tá? Então, o método aqui, pessoal, ele funciona da seguinte forma. Eu dou um nome ao método, entre parênteses são seus parâmetros. Parâmetros é aquilo que você tem que satisfazer desse método para que ele funcione. Então, se eu definir parâmetros, eles têm que ser passados pelo programador. E aqui eu tenho que definir também o que vai acontecer quando essa função terminar, se ela vai me retornar um valor, se ela não vai. Então, isso aqui é o cabeçalho da função. Então, aqui, para imprimir os dados, não precisa me retornar nada. Então, eu vou dizer que é void. O que é uma coisa void? Void é vazio, tá? Então, quer dizer que ele vai executar do início ao fim o bloco interno e não vai me retornar nada. Mas, nesse caso, ele vai fazer os prints. Então, ele vai imprimir os dados aqui. Então, não precisa
código produto, por quê? Porque eu vou imprimir a variável, né? Está dentro da própria classe aqui. Posso chamar apenas pelo nome, né? Então, aqui ele vai imprimir, ó, esse atributo, aqui o outro, né? E vai imprimir esses dados. Aqui, ó, ele está reclamando que esse método não é utilizado, né? E tudo mais. E uma coisa importante é que, se você for usar esse método, então, a ideia é a gente não precisar, né, fazer isso. A gente só precisa agora acessar o produto, ó. Deixa eu fazer aqui embaixo de cada um. Então, produto 1, ponto, imprime dados, né? Então, você chama a função, né? Então, eu vou imprimir dados, né? Então, isso vai executar, então ele vai executar esse bloco interno aqui através dessa chamada de método. Vamos ver o resultado? Então, olha que legal. Olha como é que o nosso código ficou mais enxuto, né, pessoal? Então, basta aí eu chamar o método ali, que ele vai fazer isso. Bom, pessoal, perceba que o meu produto e o meu código principal, o meu main, né, que tem a função main, lembrando que ela só vai ter uma, né? Estou trabalhando agora com 2 arquivos, no início pode parecer meio confuso. Perceba que ele está dentro do mesmo pacote. A gente vai ver depois no encapsulamento que se eu trocar de pacote, isso pode complicar um pouco as coisas, tá? Mas é para uma questão válida, né? A gente vai aprender a mexer com níveis de acesso. Quando a gente não declara, né, qual o nível de acesso, geralmente, dependendo de se está dentro do pacote ou não, ele pode ter um estado aí de privado ou protegido, que é o mais comum, tá? Só que como está dentro do mesmo pacote, ele vê que são arquivos, né, ou classes análogos, tem algo em comum, então ele permite meu acesso direto. Bom, isso aí é para outra aula, né? Mas isso aqui é um método, né? E agora vamos fazer um método que ele me retorna um valor, né? Então, por exemplo, eu vou criar um método que ele me dá aquele produto, se eu quiser saber, se eu comprar 10, dá quanto? Então, eu vou criar um método aqui, que ele vai me retornar um valor dessa vez. Então, ele vai me retornar aqui um float, que é o preço, né? Então, eu quero saber um subtotal. Então, para mim usar isso aqui, eu tenho que ter um parâmetro. Nesse caso, eu vou querer a quantidade. Eu vou querer que o usuário diga quantos você quer desse produto aí. Então, ele vai fazer o quê? Se eu disser que eu vou retornar um valor, um tipo, eu tenho que usar o return, dizendo, né? Olha, eu vou retornar. Qual que é a quantidade? Né? Qual que é o subtotal, aliás? É a quantidade que o usuário vai passar, né? Vezes o preço. Então, aqui ele vai fazer o cálculo, né, do subtotal para nós. Então, vamos usar essa função, né? Vamos supor aqui que o usuário quer saber quanto que fica 5 itens desse aqui. Então, ele vai retornar esse valor. Quando o valor retorna, você vê que ele até fala aqui, né? Bota um valor para retornar. Eu posso colocar ele dentro de uma variável, né? E posso usar no programa para outros cálculos e tudo mais. Então, eu vou imprimir isso aqui, né? Total produto no nome, né? Esse produto aqui. Estou concatenando, não, tem um textinho legal. Ó, cifrão. Vai ser o total ali, né? Fazer só de um, você pode fazer do outro. Se der um play, ó, olha que legal. Ele multiplicou ali, né? Por 5 produtos. Então, se eu tiver 10, o que acontece então? Vamos ver aqui no Breaking Points como que isso funciona. Então, vou dar um play, ó. Imprimiu ali, né? Quando chegou aqui nessa linha, ele pediu para mim analisar. Só que dessa vez, pessoal, eu vou querer entrar na função. Então, eu entrei na função subtotal aqui, ó. Olha ele marcando que eu estou nessa função. Veja que ele foi lá para o outro arquivo e mostrou como é que está funcionando. Se você olhar aqui, né? Esse é o this, ou seja, dentro dessa função, ele sabe o que está nas suas variáveis. Então, esse produto, olha lá, ó, código de barras, o valor dele é pera amarela, e é isso mesmo, né? O prod 1 realmente é a nossa pera amarela. Então, é legal trabalhar com esse teste de mesa. E ele tem 22,78. Então, o preço aqui, ó, vezes a quantidade que eu passei lá de fora, ou seja, que eu chamei aqui no main, ele está multiplicando, né? E está retornando esse valor. Então, a gente vai
passar que ele voltou. Então, o total vai receber, né, o valor multiplicado de volta, olha ali, e vai imprimir aqui na tela para nós. Show de bola, né, pessoal? E aí, vamos executar o restante. Vou lá. Então, legal, né? Deixa eu tirar o breaking point. Agora que vocês aprenderam a usar, acho que isso vai ser muito útil, né? Então, esse é os atributos e métodos, né? Bom, agora a gente tem que ver também a questão do construtor. Porque assim, pessoal, não faz muito sentido a gente criar um produto que não tenha nada, como a gente fez aqui. Ele já começa vazio, né? Fica meio estranho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui e vai definir um construtor. Construtor também é um método, mas ele é especial. Construtor, como você viu, ele instancia a classe. Aqui, por exemplo, é o construtor, que é padrão, né? O nome da classe. Só que se eu definir esse construtor lá vai deixar de funcionar. Então, eu vou colocar aqui um construtor chamado produto, ó, mesmo nome da classe. Se eu fizer isso, esse construtor aqui deixa de funcionar, mas como ele está igual, né? Ele substituiu já. Só que agora eu vou definir parâmetros. Eu vou definir, por exemplo, que todo produto, Luiz, que você for cadastrar, ele tem que ter pelo menos o código de barras. Eu vou escrever diferente só para mostrar uma questão aqui. E tem que ter, aliás, tem que ter tudo, tem que passar tudo. Para você criar um produto no meu sistema, tem que ter o código de barra, o nome e o preço. Então, estou criando essa regra aqui. Certo? Então, você vai perceber que agora deu erro. Porque se eu criei um construtor padrão, olha, eu sou obrigado a respeitar o novo construtor. Eu posso ter vários, tá, pessoal? Então, eu vou fazer aqui para vocês, então, como que eu ia passar esses valores lá de fora para esses aqui de dentro. Então, a gente consegue diferenciar esses caras. Você viu que eu usei até o mesmo nome. Como é que ele não confunde? O atributo chamado this, que significa este. Então, dentro deste objeto, o meu código barra, então, ele está selecionando, ó, se você clicar duas vezes, ele marca que esse código barras é esse aqui, não é esse aqui, ó. Tá? Então, o nosso código de barra vai receber o que o usuário passou lá de fora. Esse cara aqui, o nome interno, esse cara aqui vai receber o nome externo. Então, perceba que quando eu clico duas vezes, ele marca, ele sabe diferenciar quem é de dentro e quem é de fora. Então, não tem problema usar aqui o mesmo nome. Isso aqui a gente costuma até fazer por uma boa prática, para saber, né, que esse nome aqui é para o mesmo, para esse nome aqui, enfim. Então, não tem problema. E aqui o preço recebe o preço lá de fora. Certo? Então, nós vamos ver esse construtor aqui funcionando. Então, aqui, para mim criar, eu posso passar os atributos na mesma ordem do construtor. Então, primeiro é o inteiro, depois é uma string, não é isso? Respeite a ordem, tá, pessoal? E aqui é o preço. Vai ter o mesmo efeito do que a gente fez aqui embaixo, só que aqui a gente construiu o objeto de uma vez, né? O mesmo vai acontecer para o produto número 2. Né? Ele vai pedir aqui o código de barras. Então, olha a organização que a gente vai conseguindo aqui. Olha que transformação, galera. Show de bola, né? Então, a gente já está fazendo aqui, ó, um arquivo completo, né? Com os métodos construtores. Tá ficando um negócio legal. E se eu der um play, o funcionamento é o mesmo. Tá vendo? Só que agora a gente vai entrar aqui dentro para a gente ver a depuração, né? Devagarzinho. Então aqui eu vou criar um produto. Eu vou pedir para ele entrar aqui dentro. E ó, o meu this é este objeto. Então as variáveis estão vazias inicialmente. Então o meu this.código barras, ó, o código barras this desse objeto, ele acabou de receber, ó, o valor, né, ó, que eu trouxe lá de fora. Agora o nome e o preço. Pronto, está construído, está instanciado, ó,
passou a existir o nosso PROD 1. Olha que legal, pessoal. Então, a depuração é muito legal para você ver isso, né? Passo a passo, se você não entendeu. Então, aqui eu crio as nossas instâncias. Como eu falei, o método construtor eu posso ter mais de um, por vários motivos, né? Você quer um modo mais padrão, tipo, não chegou a nota fiscal e eu não tenho um código de barras, ou é um produto que eu compro de uma fazenda. Como é que você vai fazer para ter um código de barras? Às vezes não tem, você tem que criar um código de barras mais fake, vamos dizer assim, um número reservado, né? E tal e coisa. Então, naquele momento ali, você nem tem código de barras, é você que seleciona no sistema. Então, eu vou fazer um construtor que só precisa do nome, né? E do preço. Pode fazer isso? Pode, pessoal. Pode. Então, nesse caso aqui, eu posso ter dois construtores, professor? Pode. Eu posso criar um produto só com o nome e o que você definiu? Sim, porque você vai ver que tem dois construtores agora. Tá? Então, você tem um construtor que exige o código de barra nome e preço, e um que é só o nome, né? E o preço. Aí, claro que vai de acordo com as suas regras de negócio, ou seja, né, seus objetivos para o sistema, né? Então, posso criar aqui produto 3, ele vai imprimir do mesmo jeito, né? Então, imprimir, ó, usando o método, e olha que legal. Show de bola, né? Tá lá, os 3 produtos. Só que um está sem código, porque nós permitimos isso. Então, olha a minha estrutura de classe. Agora, pessoal, eu vou só replicar esse código, né? Essa estrutura aqui, depois da explicação, lá no nosso Visual Studio. Só vou fazer isso a pedido, né, de alguns alunos meus. Então, vou dar aqui, ó, o Java New Project. Tá? Então, eu vou vir aqui onde eu coloco meus projetos. Tem aqui a parte de Java. Vou só selecionar essa pasta. Tá? Então, aqui eu vou botar classe VS, só para a galera ver, né? Eles se confundem muito com arquivos. Então, já expliquei isso aqui, já estou explicando essas pastinhas e o nosso trabalho está aqui. A diferença, pessoal, é que, por exemplo, vou colocar o código aqui, esse pacote não existe, ele não está em pacote nenhum, vai dar erro, tá? Então, ou você apaga e tá de boa, vai funcionar, tá bom? E aqui dentro da pasta é só criar um novo arquivo, né? O nosso arquivo produto.java e seguir as mesmas regras, tá? Vamos ver aqui o erro, tá? Ele não reconheceu o produto, lógico, eu não trouxe. E eu vou copiar lá o código, né? Então a diferença é só essa. Aqui não tem pacotes, mas você está vendo os arquivos aqui, ó. Pacote é uma pasta. Ó, show de bola. Eu vou criar um pacote aqui também, só a fins didáticos. Pronto. É a mesma coisa. Aqui no visual, ele muda um pouco a marcação, mas não tem problema. O Java é de boa quanto a isso. E a classe é a mesma coisa, não muda nada, tá? A forma de programar. Vou vir aqui, vou dar um run. Ele vai executar via terminal. Tá? Tá aqui na tela, ó. Funcionou. Se você quiser rodar uma depuração, é muito similar. Eu vou, por exemplo, aqui colocar um breaking point aqui, ó. Cliquei na linha. Não, eu só marquei errado, né? Eu botei sem o debug, né? É o primeiro mesmo. Ele parou aqui, ó, e tem as mesmas opções. Step into, step over. Se você entrar, ele vai entrar dentro do método, senão ele vai passar por cima, né? Entrei, ó, foi lá. Vamos ver aqui, ó. Pá. E aqui, como é que eu vejo as variáveis, tudo? Tá aqui, ó, variables. Então, você tem aqui, ó, as variáveis locais, né? Elas estão ali, ó, tem o preço, tudo que eu trouxe de fora. E o this é o produto, o this está vazio. Agora que eu vou preencher com os valores que eu trouxe de fora, olha só. Vamos lá? Ó, ó, tudo marcando ali pra gente ver, ó.
Não é muito diferente, pessoal, um editor para o outro, tá? Uma coisa que eu sempre falo para os alunos, tem que ter calma, porque a coisa funciona, não se preocupe. Você depura, você faz muito similar. Então, tá aqui os arquivos. Agora eu vou botar no pacote, né? Porque é uma dúvida que eu acho que eles têm. Vou criar um pacote aqui chamado pacote. Pacote é uma pasta. Então, se eu meter aqui os arquivos dentro do pacote, mover, né? Ó, tá dentro do pacote, só tem uma pasta, né? Então, ele fica assim mesmo. Ele vai colocar aqui, ó. Ó, ele colocou sozinho. Ó, seu arquivo está no pacote, a localização. Só mudou a localização do pacote. Vai parar de funcionar? Não. Lembre de tirar o breaking point, viu? Porque senão ele sempre vai parar quando você estiver testando. Show! Acho que é isso, né? Bom, então, pessoal, a gente viu aqui na aula sobre construtores, métodos, atributos e composição de objetos através de classes na linguagem Java. Acho que essa é uma aula primordial para programação e ela exige aí da gente exercitar, né? Então, a gente vai ver em breve o encapsulamento, né? Outros métodos de orientação a objetos e vamos que vamos, né? Fazendo isso aí.